Pessoal, olá pessoal, aqui é o professor Vitor, começando mais uma aula da disciplina de Medicina de Emergência da Universidade Federal do Piauí. Só lembrando para vocês que esse material é exclusivo para os alunos do curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, com a intenção que estão na disciplina de Urgências e Emergências, tá bom? Qualquer tipo de acesso que vocês possam ter tido a esse vídeo de qualquer outra forma é completamente proibido e não deve ser realizado. Por favor, desliguem o vídeo agora e notifiquem que isso aconteceu, tá bom? Então, a gente vai agora falar um pouquinho sobre as síndromes neurovasculares do departamento de emergência, complicações extremamente prevalentes, uma das, se não a maior causa de mortalidade no mundo inteiro. Isso não passa despercebido dentro da medicina de emergência, isso não deixa de refletir as nossas características no pronto-socorro, tá? Então, a síndrome neurovascular é um conjunto de doenças, né, como síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que se manifestam de maneira relativamente semelhante, em que eu vou ter uma característica muito específica, muito típica delas, que é o fato de eu ter eventos pontuais, eventos específicos de doenças que acometem a vasculatura do sistema nervoso central, principalmente as artérias do polígono de Willis, as artérias cerebrais de grosso e pequeno calibre, que vão ter manifestações clínicas muito específicas associadas àquelas complicações, tá? A gente já viu nas aulas de emergências neurológicas que a gente tem diversas formas de doenças neurológicas que ameaçam agudamente a vida do nosso paciente, aquelas associadas a disfunções primárias, como a perda do nível de consciência, associada à obstrução de via aérea, a síndrome de hipertensão intracraniana, a gente já falou bastante sobre ela. A gente vai lembrar também da morte cefálica, a forma mais grave de emergência neurológica, que é associada a óbito, né? No Brasil, a morte cefálica é igual a óbito. O estado de mal epilético, que pode evoluir para complicações muito graves, sequelas graves a longo prazo e morbimortalidade também. E hoje a gente vai falar do que provavelmente é a emergência neurovascular mais prevalente, principal causa de procura do sistema nervoso, do pronto-socorro por emergências do sistema nervoso, né, formas graves que realmente acometem a vida dos nossos pacientes. A gente vai falar sobre esse conjunto de doenças, tá? Os strokes, os AVCs, eles acontecem no mundo inteiro, né, são associados principalmente aos fatores clássicos de risco cardiovascular, né, como hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, aqueles fatores super característicos. Muitos das regiões ocidentais já conseguiram reduzir de maneira significativa a prevalência dos AVCs, com as várias e várias terapias de profilaxia e melhora da qualidade de vida. A gente consegue ver que nos países mais ricos a incidência é relativamente menor, e a gente tem uma incidência bem maior nos países muito ricos, nos países com mais dinheiro, a incidência é maior e o risco de morte vai ser muito maior nesse grupo de pacientes, tá bom? Nos países com menos dinheiro, tá? Epidemiologicamente, então, é uma doença bem mais prevalente em homens. Aqui vocês conseguem ver que a taxa em homens, principalmente em homens idosos, é imensamente maior do que nas mulheres idosas, né? Quase 3 vezes a incidência. Então, é uma doença típica de homens, assim como as síndromes coronarianas agudas, que também são doenças muito características dos homens. Além disso, são doenças muito comuns, muito mais comuns quando o paciente vai ficando mais velho. Quanto mais velho ele fica, mais prevalente, né, mais comum vai ser, principalmente ali próximo dos 65, 70, 75 anos, é quando a gente vai ter a imensa maioria dos casos de AVC, tá? Então, falando um pouquinho sobre essas características, a gente vai entender que a mortalidade é muito significativa associada, né? As doenças cardiovasculares, juntando coração e cérebro, vão ser responsáveis pela imensa maioria, por uma grande parte da maioria da mortalidade no mundo, especialmente nos países ocidentais, que a gente tem uma mortalidade por doença infecto-contagiosa muito menor. Mas, além disso, as doenças neurovasculares, principalmente o AVC isquêmico, ele é muito associado à perda importante de funcionalidade. Essa perda de funcionalidade acaba com a qualidade de vida do nosso paciente, tá? Então, eles são associados à fraqueza motora, espasticidade, que costuma causar dor crônica do membro. Então, o paciente fica com um membro inutilizado, um membro muito doloroso. Esses pacientes tendem a ter muita disfagia, né? Dificuldade intensa de deglutir, e as pneumonias aspirativas são complicações muito comuns, especialmente no que a gente chama de pós-fase aguda. Esses pacientes podem ter afasia, que é a dificuldade de linguagem, de se comunicar, e essa afasia, essa dificuldade de linguagem também prejudica muito a qualidade de vida do paciente. Os transtornos cognitivos, as demências de origem vascular podem se estabelecer, principalmente no paciente que tem múltiplos AVCs, que tem eventos isquêmicos progressivos. Esse paciente tende a ter uma demência vascular a longo prazo,
e ter a sua redução da sua qualidade de vida muito significativa, de maneira muito significativa, e de uma rotina, de uma maneira geral, a funcionalidade cai e o paciente tem muita dificuldade de realizar suas atividades de vida diária. Quanto maior a área do AVC, maior o sofrimento neuronal, mais sequela funcional o paciente vai ter a longo prazo. Então, essa perda de funcionalidade é um problema muito sério, porque acaba com a qualidade de vida do nosso paciente, aumenta a mortalidade, acaba com a qualidade de vida do nosso paciente, é extremamente dispendioso para o sistema, AVC é uma doença muito cara, todas as estratégias de tratamento mais eficazes são muito caras, demandam muito recurso, demandam especialista, neurologista, neurocirurgião, e além disso, AVC é muito caro para reabilitar. Então, para tentar fazer com que o paciente volte à comunidade, o paciente não se aposente e consiga se manter a sua funcionalidade, é muito caro. Então, a AVC por si só é uma doença muito cara ao nosso sistema e ela precisa ser diagnosticada e manejada de maneira precoce e de maneira eficaz. A gente vai falar um pouquinho sobre esses principais critérios, tá? Para vocês entenderem, a gente tem algumas escalas de disfunção, escalas de funcionalidade que são muito especificamente, que são mais especialmente estudadas para o manejo de AVC, a escala de Rankin modificada disparada que a gente mais utiliza, para o contexto de homens, para o contexto de mulheres. Então, o ranking baixo é o paciente que tem funcionalidade preservada, faz suas atividades diárias, consegue até fazer atividades físicas mais extensas como correr, e eu vou ter o ranking 6, a forma mais grave, o paciente com maior dependência. A gente costuma considerar o paciente com resultados ruins, aquele que sai da internação hospitalar com um ranking maior que 3, porque isso sugere para a gente que o paciente teve uma dependência muito significativa. Tá? Um ranking até próximo de 2 pode ser tolerado para a grande maioria dos idosos, mas pacientes que saem com um ranking de 3, isso já é considerado um resultado ruim para a grande maioria desses pacientes. Tá? Então, vamos falar hoje sobre AVC. Tá? Existem 2 mecanismos clássicos de doenças da vasculatura cerebral, as formas isquêmicas e as formas hemorrágicas. Tá? Nas formas isquêmicas, eu vou ter um trombo, esse trombo vai obstruir parcialmente ou completamente um vaso cerebral, e eu vou sofrer, então, o processo de isquemia. A gente vai falar um pouquinho, principalmente, sobre os AVCs isquêmicos, que são as formas mais prevalentes. Tá? E a gente vai falar também sobre os AVCs hemorrágicos. Na verdade, a gente vai falar sobre as grandes hemorragias cerebrais, os AVCs hemorrágicos e as hemorragias subaracnoideias espontâneas, as formas aneurismáticas. A gente vai falar dessas 3 grandes síndromes neurovasculares hoje, em que eu tenho a ruptura de um vaso com sangramento para dentro do espaço aracnoide ou para dentro do parênquima cerebral, produzindo as formas hemorrágicas de AVC. Tá bom? Então, professor, por que a gente chama esse conjunto de síndrome neurovascular? As síndromes neurovasculares, elas apresentam, então, a presença de sinais e sintomas que são característicos dessa síndrome. Eu vou ter 3 sinais e sintomas que são típicos dessa síndrome. O primeiro são as cefaleias, as dores de cabeça. A gente já discutiu um pouquinho sobre cefaleia, a gente vai falar mais sobre cefaleia num contexto mais prático no internato, mas vale a gente lembrar que aqui eu vou ter cefaleias com sinais de alarme, né? Aquela pior cefaleia da vida, super intensa, que acorda o paciente à noite, que é nova, que ele nunca tinha tido antes, que dá uma sensação muito ruim, muito intensa na cabeça. A outra manifestação, que é a manifestação que mais sugere gravidade e sugere um risco de morte maior para esse paciente, é um rebaixamento do nível de consciência, né? Os AVCs, as síndromes neurovasculares, são causas importantíssimas de rebaixamento súbito do nível de consciência, são associados à mortalidade elevada. Quanto mais rebaixado o paciente chegar no pronto-socorro, mais grave ele está. A gente falou sobre isso também na discussão de emergências neurológicas que a gente teve na segunda unidade. E a manifestação mais específica, mais característica da síndrome neurovascular é a presença de déficits neurológicos. Os AVCs são as causas mais importantes de déficits neurológicos que se estabelecem de maneira aguda. Só relembrando o básico de semiologia neurológica, a gente vai chamar de déficit neurológico toda manifestação específica de sintoma neurológico, de sinal e sintoma neurológico, que esteja representado de maneira topográfica, ou seja, eu tenho um pedaço do cérebro específico que coordena uma determinada função. Eu vou chamar de déficit neurológico toda vez que eu perder aquela função específica por lesão de uma determinada região específica cerebral, tá? Existem mecanismos diferentes, outros mecanismos não vasculares que causariam esse conjunto de sintomas neurológicos que a gente discutiu até agora. O que define a característica mais importante que sugere um quadro de síndrome neurovascular é o quadro, a instalação ictal. A gente usa muito esse termo ictal para descrever doenças vasculares.
Ictal significa que o sintoma se estabeleceu de maneira abrupta, súbita, de uma hora para outra. Ictal é tão importante que é no relógio. O paciente ele consegue, no relógio, dizer: doutor, 1h59 eu estava saudável, eu estava bem, eu estava sem sintomas. 2h01 eu já tinha sintomas muito intensos, muito estabelecidos. Então, às 2h foi o exato momento ictal em que os sintomas se estabeleceram. Então, é uma característica muito típica da síndrome neurovascular, que diferencia muito de outras. Por exemplo, os tumores, as formas de tumores de sistema nervoso central, eles tendem a evoluir de maneira subaguda, até crônica. Então, o paciente passa meses com sintomas até ele ter manifestações mais importantes, como rebaixamento do nível de consciência ou déficit neurológico. Outras doenças autoimunes cerebrais também vão ter sintomas mais arrastados. As infecções cerebrais vão ter sintomas mais subagudos, que demoram horas a dias para se estabelecer. A síndrome neurovascular é ictal, de uma hora para outra. Essa é a parte mais importante dessa aula. Entender que toda vez que os sintomas surgirem de maneira ictal, que eu consigo delimitar o momento exato em que os sintomas estabeleceram, mesmo que esse evento possa ter acontecido durante a noite, eu vou suspeitar das formas neurovasculares de doença. Professor, quais são as grandes síndromes neurovasculares? Então, eu tenho 3 grupos de síndromes neurovasculares mais importantes que vão ter manifestações semelhantes, tá? O AVC isquêmico, o AVC hemorrágico e a hemorragia subaracnoidea. Do ponto de vista clínico, todos os 3 vão causar cefaleia, rebaixamento e déficit, em porções diferentes. Por exemplo, o AVC isquêmico raramente causa cefaleia. Menos de 15% dos pacientes com AVC isquêmico vão queixar de cefaleia na admissão. Já os pacientes com AVC hemorrágico é muito comum. A grande maioria dos pacientes vai ter algum tipo de cefaleia, geralmente cefaleia nova. E a hemorragia subaracnoidea, a cefaleia pode ser o único sintoma do paciente, pode ser a hemorragia subaracnoidea, aquela cefaleia em thunderclap, em trovoada, que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre ela. Além disso, o déficit neurológico também vai ser muito comum nesses 3 grupos de pacientes, em especial no AVC isquêmico, por exemplo. No AVC isquêmico, a única manifestação que pode se estabelecer é o déficit neurológico, classicamente o déficit de força, de sensibilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O AVC hemorrágico também é muito costumeiro os pacientes terem déficits neurológicos, porque aquele hematoma vai comprimir a porção cerebral e vai causar sofrimento dos neurônios. Já na hemorragia subaracnoidea, como eu não tenho hematoma e como eu não costumo ter hematoma e não costumo ter isquemia cerebral, é bem mais raro, bem mais incomum o paciente ter déficits neurológicos bem estabelecidos. A grande maioria desses pacientes vai ter déficits neurológicos só tardios, ou então quando eles têm manifestações graves específicas da HSA. Já o rebaixamento do nível de consciência geralmente vai acontecer nos 3 eventos também. O AVC isquêmico, ele é bem tardio, geralmente quando o paciente tem rebaixamento do nível de consciência, isso geralmente acontece a partir do 3º dia, secundário a edema cerebral, eu vou falar mais sobre isso, é muito raro isso acontecer de maneira precoce. Existem alguns tipos de AVC isquêmico que fazem esse evento de maneira mais precoce, mas é muito incomum. A grande maioria dos pacientes com AVC isquêmico chega no hospital sem rebaixamento do nível de consciência. Já nas formas hemorrágicas, rebaixamento é regra, né? É muito comum. No AVC hemorrágico, por exemplo, a grande, mais importante delimitador de complicação é o rebaixamento do nível de consciência, assim como na hemorragia subaracnoidea. São complicações muito prevalentes, muito comuns nesses grupos de doentes. Show? Infelizmente, chegamos à conclusão que, do ponto de vista clínico, a partir de anamnese e exame físico, é praticamente impossível a gente diferenciar uma doença isquêmica de uma doença hemorrágica. É lógico que, levando em conta fatores de risco, a história da evolução do paciente, eu posso sugerir um quadro ou outro. Paciente que chega só com déficit neurológico focal, sem cefaleia, é mais provável que ele tenha uma forma isquêmica do que uma forma hemorrágica. Paciente que não chega hipertenso, é mais provável que ele tenha uma forma isquêmica do que uma forma hemorrágica. Mas a gente vai ver que a gente não consegue diferenciar na clínica. Não dá mesmo, tá? Por este motivo, que para diferenciar entre os tipos de síndromes neurovasculares que eu vou precisar dessa diferenciação para definir o tratamento, a gente vai utilizar os exames de imagem, que são as técnicas de escolha. Tá? Eu vou falar de 3 exames de imagem que são mais utilizados nesse contexto. O primeiro, disparado mais disponível, um exame que se tornou, eu não vou dizer banal, mas é um exame que está muito disponível na prática clínica. A gente já tem usado com uma liberdade muito maior por causa disso, talvez até demais.
é a tomografia de crânio, tá? Então, a tomografia de crânio é um exame muito disponível, relativamente barato para o sistema, que tem um custo-benefício muito elevado, principalmente em pacientes que apresentam sintomas neurológicos. É bem comum a tomo de crânio ser diagnóstica, a gente vai ver que em algumas situações, não em outras. Mas a tomografia de crânio, ela tem uma limitação muito importante para o manejo neurovascular, tá? Então, para o manejo da síndrome neurovascular. A tomografia de crânio simples, ela tem uma e grande e importante delimitação. É o fato de que nas formas isquêmicas, principalmente nas primeiras 24 horas, a tomografia de crânio tende a ser normal. Eu não tenho um sofrimento neuronal tão intenso ao ponto de eu ter déficit de sinal e o paciente ter sinais de déficit de densidade, o paciente ter sinais de isquemia significativa. Então, a grande maioria das vezes, na fase inicial, crítica e ictal do quadro, é bem provável que o atomo de crânio venha normal. Mas, professor, eu já aprendi que, nas outras disciplinas, que o protocolo padrão é eu tomografar no momento inicial que o paciente chega no pronto-socorro. Chegou, eu tenho até 10, 20 minutos para tomografar esse paciente. Chegou com suspeita de AVC. Por que isso? Porque, na verdade, a tomo de crânio ela é muito mais eficaz em delimitar as formas hemorrágicas. Então, o AVC hemorrágico, por exemplo, eu vou ter o sangue, o AVC intraparenquimatoso, o hematoma intraparenquimatoso, eu consigo ver na tomografia de maneira precoce e simples e fácil. Na hemorragia subaracnoide, também, a grande maioria dos casos, eu vou ter sangue no espaço subaracnoideu, eu vou ver sangue na região da hemorragia subaracnoide, e aí eu vou conseguir delimitar o quadro do meu paciente. Os pacientes que têm, mais lembrar, que na hemorragia subaracnoidea, nas fases precoces, quando o sangramento ainda não é muito volumoso, eu posso ter a tomografia de crânio normal, tá? Mas na grande maioria dos casos, eu vou ver sangue, tanto no AVC hemorrágico, quanto na hemorragia subaracnoidea, tá bom? Por este motivo, que a grande maioria dos guidelines atuais já sugere que os médicos devem associar a tomografia de crânio com o uso da angiotomografia. A gente vai aprender o porquê que eu uso a angiotomografia. Existem alguns motivos. O mais importante deles é que a angiotomografia é o exame de escolha para auxiliar na tomada de decisão do procedimento mais moderno que a gente tem para o manejo de AVC, que é a trombectomia mecânica. A trombectomia mecânica é uma técnica muito semelhante às técnicas de cateterismo cardíaco, em que eu vou cateterizar agora as artérias do cérebro, eu vou estudar a artéria para ver se tem alguma oclusão que eu consiga pescar, que eu consiga tirar, que eu consiga passar um stent, que eu consiga reverter aquela disfunção, aquela obstrução arterial. Então, a angio-TC é o exame de escolha para a tomada de decisão sobre a trombectomia. Tá? A angio-TC, que é a tomografia com contraste dos vasos arteriais, ela consegue me observar, por exemplo, se eu tiver alguma obstrução de grosso calibre. Então, precocemente, eu já vou ter uma obstrução de artérias grandes, como, por exemplo, cerebral média, primeiro ramo da cerebral média, segundo ramo da cerebral média, artéria carótida interna, artérias vertebrais, artéria basilar. Então, a angio-TC consegue definir para mim se eu tenho obstruções dessas artérias de grande calibre, e isso já é praticamente diagnóstico dos quadros de AVC isquêmico. A gente vai lembrar que nas formas pequenininhas, quando eu tenho AVCs pequenos, aí é muito mais difícil, pequenas regiões, pequenas artérias obstruídas, aí vai ser muito mais difícil eu delimitar com a angiotoma. A angiotoma não vai conseguir ver. Mas nas artérias grandes, a angiotoma é mais eficaz, tá bom? Já no AVC hemorrágico, eu não vou ter nada específico nos vasos, a gente vai aprender que o AVC hemorrágico geralmente é secundário a doenças de vasos pequenos, então eu geralmente não vou conseguir ver muita coisa, diferentemente da hemorragia subaracnoidea. A gente vai aprender que a principal causa de hemorragia subaracnoidea na prática clínica são os aneurismas cerebrais, a doença aneurismática cerebral, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e na angiotoma eu geralmente consigo ver os aneurismas de polígono de Willis, eu vou conseguir ver os aneurismas que estão causando o sangramento, a hemorragia subaracnoidea do nosso paciente. Show? Se fosse disponível o exame padrão ouro, o exame de escolha para confirmar ou descartar até de maneira precoce o manejo dos pacientes com isquemia cerebral e com AVCs hemorrágicos, seria o exame de ressonância nuclear magnética. O grande problema é que esse exame é bem menos disponível. Aqui no Piauí, provavelmente, apenas 2 ou 3 serviços particulares e um ou outro serviço público vai conseguir realizar a ressonância de maneira hábil, com tempo hábil para ajudar, auxiliar na tomada de decisão. Tá? Existem situações bem específicas que a ressonância é mais útil, foge um pouco a nossa discussão de hoje, ver esses detalhes. A ideia hoje é entender quando que esses exames são benéficos, tá? Na ressonância eu vou conseguir ver a isquemia de maneira precoce, o sangue de maneira precoce, tanto na HSA quanto na forma hemorrágica. É o exame de escolha com maior sensibilidade, maior especificidade, é o padrão ouro,
só que não é disponível realmente na prática clínica da grande maioria dos serviços, tá? Só aqui uns exemplos de tomografia para vocês entenderem. Na esquerda eu tenho uma síndrome isquêmica no AVC, do AVC, né? Um AVC isquêmico, aqui um AVC no território da artéria cerebral média. Então, é um AVC bem extenso, ocupa cerca de 2/3 do território do hemisfério cerebral, e aqui vocês estão vendo uma forma grave de doença que causa essa região preta, é a região de sofrimento isquêmico, né? E, como eu falei para vocês, a tomo precoce tende a ser normal, então, se eu repetisse essa tomografia 72 horas antes, provavelmente eu ia ter um cérebro normal, um cérebro que não tinha isquemia. E aqui eu já tenho uma sequela isquêmica grave, volumosa, que apareceu geralmente depois de 72 horas, 24, 48, 72 horas desse evento inicial. Além disso, a gente consegue ver nessa tomografia também que essa zona de isquemia causou um certo edema cerebral, a gente chama isso de edema citotóxico, e empurrou o parênquima cerebral para o lado. Vocês conseguem ver? O parênquima cerebral está empurrado, a linha média do cérebro está desviada. Isso sugere para mim um risco de hipertensão intracraniana e morte encefálica, que a gente vai precisar ficar de olho. Aqui na direita, a gente tem já uma tomografia com sinais de sangramento, os hematomas intraparenquimatosos. Aqui a gente tem um hematoma profundo da região núcleo-capsular do cérebro, que mostra para mim um hematoma grande, volumoso, que também tem um certo efeito de massa, também desvia parcialmente os ventrículos. Isso também causa hipertensão intracraniana e morte encefálica, se não tratado, se não revertido. Então, uma emergência grave também. Eu tenho um hematoma intracraniano cheio de sangue lá dentro. Show? Então, esse aqui é um AVC hemorrágico. Vamos falar então sobre o AVC isquêmico, tá? Então, o AVC isquêmico, ele geralmente é secundário a uma obstrução de uma artéria cerebral por um trombo. É uma oclusão arterial, geralmente secundária a um trombo, um coágulo, tá? Esse coágulo, então, vai produzir isquemia de toda aquela região que é banhada, que é irrigada pelaquela artéria. Ela vai entrar em isquemia, em sofrimento, e se não for revertido, entra em necrose. A grande problema do AVC, disparado o grande problema do AVC, é que a gente já sabe que o neurônio é extremamente sensível à isquemia e à necrose. A gente já tem evidência científica mostrando que com 3 a 5 minutos da oclusão arterial, o paciente já pode perder completamente. O dano neuronal já pode ser irreversível, permanente. Então, quanto mais cedo eu reverter, melhor para o paciente. Tempo é cérebro. Do mesmo jeito que tempo é miocárdio, tempo é cérebro. Quanto mais rápido, mais eficaz eu for em abrir essa artéria que está obstruída, maior a chance de boa reversão do déficit, de boa melhora clínica desse paciente a longo prazo. Quanto mais rápido eu for. Show? Essa é a característica mais típica do AVC isquêmico. Ele é muito tempo sensível, tá? Um segundo contexto que a gente vai entender é que, professor, e se eu perder a janela terapêutica, não tem nada mais que pode ser feito? Calma, cuidado, tá? Então, a gente chama de zona de penumbra. O que é isso? Então, aqui vocês estão vendo uma determinada região cerebral que é irrigada, por uma determinada artéria. E aí, aqui, vocês estão notando, uma aterosclerose se estabeleceu. Então, eu tenho um trombo, uma placa que se formou nessa artéria, e essa zona aqui entrou em sofrimento primordial, sofrimento máximo, porque esses vasos, eles não estão conseguindo mais irrigar, não tem sangue mais suficiente para irrigar esses vasos. Toda a região em volta dessa região arterial, banhada pela artéria, também tem um certo sofrimento. O sofrimento só é menos intenso, porque a longo prazo eu vou ter colaterais, eu vou ter sangue vindo de outros ambientes que vão manter, pelo menos parcialmente, a irrigação daquela região. A essa região que fica periférica ao núcleo central, eu chamo de zona de penumbra, ou zona de isquemia penumbra. Nessa região, se eu conseguir canalizar o vaso, abrir normalmente aquele vaso primário, aquele vaso inicial, se eu conseguir quebrar a placa de ateroma que tá aqui dentro, eu vou reperfundir aquela região, e essas regiões de isquemia de penumbra vão ser muito mais resistentes à isquemia, e é muito mais possível que eu consiga reverter e fazer com que o paciente volte a ter melhora do déficit. Então, vocês vão ver que muitas das estratégias que a gente utiliza têm a intenção de reabrir a zona de penumbra, para fazer com que eu tenha menos sofrimento desses neurônios e a gente consiga
fazer com que a zona de penumbra volte a ter um déficit, volte a ter funcionalidade, regiões que voltem a ter irrigação. Já o núcleo central de isquemia, aí é muito menos eficaz as nossas estratégias de reversão. É lógico, quanto mais precoce, maior a chance de eu conseguir reverter esse paciente. A gente vai ver também que o nosso sistema endógeno, ele também tem mecanismos para proteger a zona de penumbra e a zona de isquemia. Existe um processo de fibrinólise endógena. O nosso próprio corpo lança mão de substâncias que quebram a fibrina, que quebram os trombos. A fibrinólise endógena. Por causa desse motivo, os sintomas podem se reverter sozinhos. A gente chama isso de AIT. Eu já vou falar um pouquinho mais do AIT para vocês. Então, a fibrinólise endógena pode obstruir, pode quebrar esses pequenos trombos e reabrir e reperfundir. Outra característica, outra resposta fisiológica que tem a intenção de melhorar a perfusão da zona de penumbra é a hipertensão arterial. Algo que o cérebro faz de maneira natural. Ele autorregula o fluxo cerebral, aumenta a pressão arterial sistêmica para aumentar o fluxo de sangue nesses vasos colaterais para aumentar a perfusão da zona de penumbra. Um dos motivos pelo qual a gente raramente, apesar de ser uma emergência hipertensiva, a gente raramente mexe com a pressão arterial, utiliza antihipertensivos em pacientes na fase aguda do AVC, porque a gente quer garantir que a zona de penumbra mantenha-se perfundida, a gente quer evitar esses déficits de perfusão da zona de penumbra que podem piorar a funcionalidade do paciente a longo prazo. Então, a gente raramente mexe com a pressão arterial de pacientes com AVC isquêmico. Cuidado, que é diferente do AVC hemorrágico. Show? Vamos falar mais sobre isso. Professor, como que o AVC isquêmico se estabelece? Existem vários mecanismos que estabelecem o AVC isquêmico. Esses 3 aqui são disparados os mais importantes, os principais quadros, tá? A gente chama de mecanismo aterotrombótico, de mecanismo ateroembólico e de mecanismo cardioembólico, tá? O mecanismo ateroembólico, imagina que eu tenho uma artéria de calibre grande, como, por exemplo, as carótidas ou as vertebrais, e por eu ser obeso, diabético, dislipidêmico, hipertenso, eu começo a acumular placas de gordura nessas regiões, carótida e vertebrais. Essas placas de gordura vão fazendo aterosclerose, doença aterosclerótica. Essa placa de gordura, ela pode soltar pequenos êmbolos de placa de trombo, êmbolos trombóticos, e eu vou embolizar da placa de gordura pequenos trombos até a microcirculatura. Então, uma das mais importantes etiologias ou mecanismos das isquemias cerebrais vão ser as formas ateroembólicas, em que eu tenho aterosclerose das artérias de calibre mais grosso, como carótidas e vertebrais. Para estudar, por isso que uma dos investigações mais características dos quadros de AVC são os Dopplers, os exames contrastados do pescoço das artérias carótidas e das artérias vertebrais, porque dessa forma eu consigo estudar a presença de placas de ateroma e eu consigo avaliar o risco daquelas placas causarem obstrução parcial do vaso, completa do vaso, ou embolizar vasos, ou embolizar trombos para a microcirculatura cerebral. Primeiro mecanismo e provavelmente o mais importante. Segundo mecanismo, extremamente comum, muito característico dos pacientes diabéticos, pacientes com alto risco cardiovascular, é a formação de microtrombos ou de microplacas de gordura, microateromos na região na vasculatura arterial microvascular. Esses microateromas que se formam no pequeno calibre, lá dentro, esses microtrombos vão obstruir artérias de pequeno calibre, causando, e são esses, então, as principais causas do que a gente chama de AVC minor, ou AVC menor, ou AVC que acomete uma região cerebral menor, que geralmente vai ter um NIH menor que 4, eu falo já sobre isso, tá? Então, essas microtromboses que se formam por muitos fatores de risco cardiovascular, pelo fato do paciente ter uma dislipidemia intensa, ser hipertenso, ser diabético, ser muito obeso, esses microvasos vão causar microobstrução do vaso cerebral, causando o que a gente chama de AVC minor, AVCs em regiões cerebrais pequenas, que podem causar sintomas mais significativos. E a forma mais incomum, porém frequentemente associadas a AVCs de grande calibre, AVCs de artérias de grande calibre, vão ser as formas cardioembólicas ou cardiogênicas. O que acontece é que o paciente tem alguma doença cardiovascular, alguma doença cardíaca,
que é trombogênica, que faz a produção de trombos dentro, geralmente, dos átrios. A disparada, a principal causa, 2/3 das formas cardioembólicas vão ser secundárias à fibrilação atrial, em que o paciente vai ter a presença da arritmia da fibrilação, vai causar a formação, vai fazer turbilhonamento do sangue, vai tornar aquele sangue mais coagulogênico, que vai produzir o trombocoágulo, e o coágulo vai se desprender do coração, vai embolizar para a cabeça. A gente chama isso de forma cardioembólica. É o motivo pelo qual a grande maioria dos pacientes que têm fibrilação atrial precisa ser anticoagulado de maneira plena, para evitar a formação desses trombos dentro dos átrios, tá? Então, é a estratégia da anticoagulação plena para o manejo de fibrilação atrial. Bom, 1/3 dos pacientes vão ser por outras causas de doenças cardíacas. As mais importantes são as doenças valvares, principalmente as válvulas mecânicas, elas são muito trombogênicas, esse paciente também precisa de anticoagulação. Eu tenho outras formas muito graves de insuficiência cardíaca, mas enfim, a mais importante vai ser a fibrilação atrial. Disparado, a causa mais importante de AVC cardioembólico. Show? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o AVC isquêmico. Então, o AVC isquêmico, ele tem várias manifestações clínicas diferentes. Cada artéria irriga uma determinada porção do cérebro, e eu posso ter obstrução de artéria de grande calibre ou artéria de pequeno calibre. Cada uma dessas artérias topografa uma síndrome, uma manifestação clínica do AVC isquêmico. Então, por exemplo, se eu tiver uma obstrução das artérias do cérebro, dos ramos da cerebral média, que estão aqui no meio do cérebro, aqui na lateral, próximos à região temporal, por exemplo, a região frontotemporal, eu posso ter sintomas mais motores. Então, o paciente vai ter sintomas motores. Quanto maior o calibre da artéria, mais ramos importantes ela vai ter, mais áreas mais nobres aquilo vai irrigar, e aí eu vou ter síndromes topográficas cada vez maiores, mais sequela, mais isquemia. Quanto mais isquemia, mais cérebro tem, mais manifestação clínica o paciente vai ter, porque mais regiões topográficas vão estar isquemiadas, vão estar em sofrimento. E essa é a manifestação típica das doenças dos AVCs isquêmicos. Show? Então, vale a gente entender que existem as artérias mais importantes do sistema nervoso central, né, as artérias que vêm do polígono de Willis. Essas artérias elas vão ter determinadas regiões cerebrais que vão ser irrigadas por elas, tá? Classicamente, a gente divide o AVC isquêmico em 2 territórios principais, territórios mais importantes. A gente chama de territórios anteriores e territórios posteriores. Os territórios anteriores, na verdade, eles são territórios que a gente chama de carotídeos, que eles vêm secundários à região carotídea cerebral, às artérias cerebrais, as artérias carotídeas. Geralmente, eu vou acometer a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média, que é o vaso mais nobre do cérebro, o vaso que irriga 2/3 do hemisfério cerebral. São as artérias cerebrais médias, que são os ramos mais importantes da artéria carótida. Lembrar que a artéria carótida interna também vai ter outros ramos oftálmicos, enfim, outros ramos também podem sofrer isquemia, mas a artéria cerebral média é a mais importante, que vai ter, a grande maioria dos casos vão ter envolvendo os territórios da cerebral média. Já os AVCs que acometem a circulação posterior do cérebro, principalmente os derivados da vertebral, então eu tenho artéria vertebral, artérias basilares, artéria cerebral posterior. Essas regiões são muito mais raras, só que também são muito mais nobres, regiões que são geralmente associadas à irrigação do tronco encefálico, do bulbo, da ponte, do mesencéfalo. Essas regiões são muito nobres, elas são responsáveis pelas nossas funções neurovegetativas, como, por exemplo, o controle do sistema simpático, parasimpático, o controle da nossa respiração, o controle do nosso frequência cardíaca e ritmo cardíaco. Então, se eu tenho uma isquemia dessa região posterior das artérias que vêm da basilar, aí eu tenho o que a gente chama de AVC de fossa posterior, que apesar de serem mais raros, são AVCs que são frequentemente graves e ameaçam a vida do meu paciente precocemente por lesão das funções neurovegetativas cerebrais. Eu já introduzi esse assunto para vocês, mas vale a gente lembrar que o AVC isquêmico transitório é o termo que a gente costuma utilizar para descrever toda vez que o paciente vai ter uma isquemia autorresolvível. Então, ele foi transitório. O paciente teve o evento e o evento se resolveu sozinho. A gente chama isso de ataque ou acidente isquêmico transitório,
nesses eventos, que eu tenho resolução espontânea do quadro, geralmente acontece em poucos minutos, até poucas horas, o mecanismo mais clássico é a autofibrinólise, a fibrinólise endógena. O corpo vai lá e ele mesmo reabre, recanula aquela região. O ponto principal é que os acidentes isquêmicos transitórios devem sempre ser considerados os principais fatores de risco para AVC. Então, o paciente que vem tendo eventos sentinela, eventos de alarme, então o AIT nada mais é do que um evento de alarme. O cérebro te dizendo que eu vou AVCizar, me ajuda, eu vou AVCizar, porque vai chegar um momento em que o paciente vai ter o evento definitivo e que esse evento pode ser muito mais grave do que as manifestações iniciais do acidente isquêmico transitório, tá? Então, o AIT é um marcador de alarme, é um principal fator de risco. E a gente vai ver que os neurologistas têm estratégias bem eficazes para o manejo de AIT, como, por exemplo, a dupla antiagregação. Eu vou usar a S-ciclopidogrel para tentar evitar ou reverter ou reduzir o risco desse paciente ter um evento definitivo, um AIT, um AVC, uma sequela, um AVC que realmente deixe sequela clínica a longo prazo. Tá? Então, isso é um acidente isquêmico transitório. E agora a gente vai falar sobre outra característica, outro tipo de AVC que também pode acontecer, geralmente nas formas isquêmicas, que a gente chama de acidente vascular lacunar, ou região lacunar. Eu chamo de lacuna toda vez que no parênquima cerebral eu tiver uma pequena região de isquemia, uma região micro de isquemia que às vezes eu consigo ver de maneira muito superficial, às vezes só vê na ressonância, às vezes nem na ressonância vê, que é uma região muito pequenininha, uma lacuna, um pedaço cerebral muito pequeno isquêmico. Geralmente, aqueles AVCs de microcirculatura que eu falei para vocês, eles fazem as doenças lacunares, os AVCs lacunares, que produzem essas pequenas lacunas de isquemia cerebral. Essas pequenas lacunas produzem o que a gente chama de AVC minor, que são os AVCs que têm um pedaço cerebral muito pequeno acometido, um pedaço cerebral pequeno acometido, um pedaço cerebral que está pequenininho, lesionado, que vai produzir pouca sequela a longo prazo. Essa sequela pode ser de funcionalidade importante, principalmente se tiver afasia, déficits de coordenação, déficits mais graves, que tem reabilitação mais difícil. Então, a doença lacunar é de risco também, pode evoluir com complicações, mas é um AVC minor, tá? O que vale a gente entender é que os AVCs minors, eles também são sinais de alarme. Então, o paciente que está fazendo AVC minor é um paciente de altíssimo risco de fazer um AVC de grande calibre, porque sugere que o paciente tem um fator de risco, um mecanismo cardiovascular de formação de trombo muito elevado, muito importante. Então, é muito frequente também no AVC minor a gente usar as estratégias de dupla antiagregação, assim como a gente usa no AIT, porque são situações clínicas de altíssimo risco para complicações a longo prazo. Então, vale a pena a gente entender esse contexto. Show? Então, essa é a fisiopatologia básica, a gente passou pelos principais contextos clínicos do AVC. Vamos falar um pouquinho agora sobre o protocolo AVC. Como que eu atendo um paciente com suspeita de síndromes isquêmicas, tá? A primeira estratégia vai ser avaliar o paciente no ABCD, que a gente já explicou. Antes da gente falar de neuro, nunca se esqueçam. O AVC isquêmico pode acometer a vida do meu paciente de maneira abrupta, principalmente por rebaixamento do nível de consciência. E eu preciso manejar e identificar isso precoce, entubar esse paciente, ventilar esse paciente, se ele tiver alguma função vegetativa prejudicada. Então, não esqueçam que, independente da avaliação neurológica inicial, o primeiro cuidado do paciente neurocrítico não muda. Primeira coisa que eu vou fazer é o ABCD, ver via aérea, ver insuficiência respiratória, ver choque, ver disfunção neurológica, e aí, junto da disfunção neurológica, eu vou estudar, aí sim eu vou fazer uma avaliação neurológica mais simplificada, tá? Eu já falei sobre a escala de NIH para vocês, vamos revisar esse conceito que a gente viu lá na aula de neuro, tá? Então, o que é uma NIH? Então, a escala do NIHSS, ou Stroke Scale do Instituto Nacional de Saúde Americano, National Institute of Health Stroke Scale, é a escala de AVC do Instituto de Saúde Americano, Nacional de Saúde Americano. A ideia é, fazer exame neurológico é difícil. Nem todo médico sabe fazer exame neurológico, e mesmo o médico que sabe fazer exame neurológico, se ele for fazer um exame neurológico completo num paciente com suspeita de AVC, ele vai acabar se perdendo no meio do caminho e ele não vai avaliar tudo o que precisa ser avaliado. Por este motivo, o Instituto Nacional de Saúde criou uma escala que simplifica o exame neurológico. Principalmente, ele vai focar em estudar as regiões cerebrais que são mais nobres e as regiões cerebrais que são mais comumente acometidas nas síndromes isquêmicas cerebrais. Principalmente, o tronco cerebral, os núcleos dos pares nervos cranianos que são associados ao tronco cerebral,
que são as regiões mais nobres do cérebro, como o córtex motor, os núcleos da movimentação ocular, os núcleos da campimetria para avaliar o núcleo oftálmico, né, o nervo óptico, o facial. Então, eu vou avaliar pares cranianos que sugerem regiões nobres do cérebro acometida, e eu vou avaliar aqueles que são mais comuns. Córtex motor, córtex sensitivo, região de Broca, região de Wernicke, os déficits de linguagem, a fossa posterior. Então, eu vou avaliar aquelas regiões que são mais nobres e mais comuns. É para isso que serve o AVC, tá? Apesar disso, a escala de NIH, ela é ela tem muitas pormenores da sua avaliação e tem muitas situações clínicas em que ela acaba errando o diagnóstico ou ela acaba tendo um NIH de 0 num paciente que tem manifestações clínicas importantes. Eu vou repassar aquele vídeo que a gente tinha discutido na aula de exame neurológico, na aula de neuroclínico, só para a gente relembrar, mas esse vídeo está disponível online de maneira aberta pela empresa, sem propaganda, apesar de eu ter um conflito de interesse, a ideia não é fazer propaganda direta deles, mas no mercado tem poucos vídeos que realmente simplificam o NIH de uma forma que é tempo eficaz para a gente ver. Todos os médicos que se propõem a trabalhar no departamento de emergência precisam estudar a escala e ter uma noção de como a escala deve ser feita. Existem vários critérios pormenores, não vamos passar toda essa discussão aqui, mas quando vocês estiverem no internato, é algo que vocês precisam fazer, tem que ter um domínio básico do NIH e do exame neurológico para poder realizar o diagnóstico das principais emergências. Senhor. Oi, doutor. Tudo bem? Como é que é seu nome? Meu nome é Vinícius. Tá bom. Vinícius, meu nome é Iago, sou médico aqui do hospital, tá? Tá certo. Eu vou fazer uma avaliação sua. Conta pra mim o que foi que aconteceu. Doutor, meu braço tá fraco, umas 3 horas. Tá bom, a gente vai avaliar, tá? Fala pra mim, qual que é a idade do senhor? Tenho 29, doutor. Certo. Que mês que a gente tá do ano? A gente tá em janeiro. Excelente. Fecha os olhos pra mim com força, tá bom? Pode abrir. Agora aperte a minha mão aqui. Excelente, tá bom. Agora, olhe pra cá, por favor. Pra cá. Excelente. Pode virar um pouco a cabeça. Fique olhando pra mim e olhe só no meu olho, tá? Tá vendo meu dedo aqui de canto de olho? 2 dedos. Perfeito. E aqui? Um dedo. E aqui? 1. E aqui? 2. Tá bom. E agora? 1. E aqui? 2. Tá bom. E aqui? 1. Olhe só pro meu olho, tá? Não pro dedo. E aqui? 2. E aqui? 1. Tá bom, perfeito. Agora dê um sorriso grande, excelente. Olhe pra cima, perfeito. Agora levante o braço, segure assim por 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pode abaixar. Agora este aqui, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pode abaixar. Agora a perna, essa daqui, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Pode abaixar. Essa daqui, 5, 4, 3, 2, 1. Perfeito, pode abaixar. Agora, encoste o dedo da sua mão direita no seu nariz e faça assim. Perfeito, encoste o nariz de novo. Agora com a outra mão a mesma coisa. Faça assim, encoste o nariz de novo. Perfeito. Agora coloque o seu calcanhar direito no seu joelho esquerdo, escorregue até embaixo e volte. Perfeito, com a outra perna. Perfeito. Agora eu vou fazer uma picadinha, você me diz se está sentindo, tá bom? E se é igual dos dois lados. Sente a picada aqui? Sim. E aqui? Igual. Igual. E aqui? Sim. É igual aqui? Igual. Aqui? Sim. É igual aqui? Igual. Perfeito. Excelente. Agora, eu vou mostrar uma imagem para você. Eu quero que você descreva para mim o que você está vendo na figura, tá? Doutor, eu tô vendo 2 criancinhas, uma em cima do banco pegando biscoito quase caindo, e ao lado a mãe dele provavelmente lavando louça com a pia cheia vazando água. Perfeito. Agora eu vou mostrar algumas figuras. Quero que você nomeie elas para mim. Carro, cavalo, coqueiro, banana, tesoura, cadeira. Perfeito. Agora eu vou te mostrar umas frases. Eu quero que você leia elas em voz alta. Tá certo. Você sabe como fazer, desci da terra, cheguei à casa do trabalho, perto da mesa na sala de jantar, eles ouviram falar na rádio na noite passada. Perfeito. Agora eu vou mostrar algumas palavras para você que eu quero que você leia em voz alta. Mamãe, tic-tac, paralelo, obrigado, estrada de ferro, jogador de futebol. Perfeito. Agora feche os olhos, por favor. Tá sentindo encostar no seu braço? Sim, esquerdo. Qual braço? Esquerdo. E agora? No direito. E agora? Os dois. Perfeito. Mantenha os olhos fechados.
Tá ouvindo barulho? É, meu ouvido esquerdo. Perfeito. E agora? O meu direito. E agora? Os dois. Perfeito. Agora abra os olhos, olha aqui pra mim, fica olhando só no meu olho. Tá vendo meu dedo mexer? Sua mão direita. Certo. E agora? Sua mão esquerda. E agora? As duas. Perfeito. Então é isso. É um exame que pode ser feito rapidamente, o objetivo é esse, e a gente vai repetir várias vezes ao longo do atendimento para ver se a gente observa alguma alteração, alguma coisa que sugira que o paciente está piorando e que precise fazer uma imagem, alguma intervenção imediata. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima. Então, o exame pode ser feito de maneira relativamente simples, é um exame que parece complexo, mas se você entende ele é feito para ser simplificado. O problema é que o exame neurológico é muito difícil, então o NIH é uma forma de você simplificar o exame neurológico para facilitar a interpretação da equipe médica, do que está acontecendo com o nosso paciente. Então vamos entender para que ele serve, tá? Cada uma daquelas etapas do exame, elas vão ser pontuadas de acordo com uma graduação. Se o paciente teve uma lesão mais grave, eu vou ter uma pontuação maior. Se a lesão foi mais leve, eu vou ter uma pontuação menor. E eu vou somando pontos, tá? O paciente começa com 0 e ele vai somando pontos até o máximo, tá? O máximo teórico do NIH seria 34, se ele somasse todos os déficits, mas isso não acontece na vida real, tá? No ponto de vista clínico, isso não acontece porque ele não tem como ter todas essas áreas do cérebro esquemiadas ao mesmo tempo. Mas, a princípio, o paciente chegaria a 34 se somasse tudo, tá? O ponto é que quanto mais alto, pior o evento do nosso paciente. Então, o NIH, ele me ajuda, por exemplo, a classificar a gravidade do evento. Por exemplo, pacientes que têm déficit maior que 10, eu já digo que existe um risco significativo deles terem uma zona isquêmica cerebral importante e disso ameaçar a vida dele. Então, pacientes com risco muito importante, com risco de óbito, geralmente isso acontece a partir do NIH de 10. Inclusive, eu tenho um apelido que eu chamo de artéria cerebral média maligna. Toda vez que eu tiver uma isquemia da cerebral média que causa um NIH maior que 20, para ter uma isquemia volumosa, assim, um NIH grande, eu preciso geralmente ter uma isquemia, uma zona muito importante. O critério, na verdade, da cerebral média maligna é ter pelo menos 2/3 do território cerebral completo, né? 2/3 do território da cerebral média. Tá bom? E o AVC minor, por exemplo, é o oposto. É o AVC que, como ele é lacunar, ele é só um pedacinho do cérebro, ele vai ter geralmente o NIH pequeno, menor que 4, são os NIHs associados às formas lacunares do AVC minor, tá bom? Então o NIH ele me ajuda a quantificar o risco de complicações, o risco de morte do nosso paciente. Que a gente já falou, lembrar que apesar do AVC minor ser um paciente de menor risco, menos sequela, essa sequela pode ser importante e principalmente essa sequela tem risco importante de ter novos eventos, tá bom? Os dois tratamentos base do AVC isquêmico, a trombólise e a trombectomia, também podem ser avaliadas de acordo com o resultado do NIH. Por exemplo, um paciente que foi trombolizado, geralmente o benefício da trombólise é para pacientes que têm déficits mais importantes, geralmente não são AVC minor, um déficit maior que 4, mas o déficit também não pode ser muito grande, porque se o déficit for muito grande, o risco de sangramento com a trombólise costuma ser maior. Lembrar que isso aqui são contraindicações relativas, tá bom? O neurologista não vai usar só isso aqui para tomar a decisão. A trombectomia mecânica, por exemplo, que eu expliquei para vocês, que é aquele procedimento semelhante ao cateterismo, ela também vai ser muito eficaz aí com o NIH maior que 6. O NIH menor que 6 sugere que provavelmente não é uma artéria de grande calibre que está obstruída e provavelmente eu não vou ter muito benefício da trombectomia mecânica. A gente já fala mais sobre isso, tá? Além disso, o NIH também me ajuda a padronizar e acelerar o exame físico, como o neurologista do vídeo mostrou para nós. Eu tenho até 5 minutos para reverter rapidamente, para fazer rapidamente o NIH, porque assim eu perco pouco tempo e eu acelero o diagnóstico e acelero a utilização, tá bom? E lembrar que ele vai ser ruim para outras regiões, principalmente para a fossa posterior. Eu tenho muitos déficits que são específicos da fossa posterior, que tem várias síndromes específicas, que às vezes o NIH pode vir de 0 e o paciente está AVCzão. Realmente isso acontece, tá? Isso é mais raro de isso acontecer na prática. Novamente, o NIH ele é muito bom para os déficits mais nobres, mais volumosos e para a cerebral média. Show? Professor, fiz o NIH, próxima etapa, tomografia. Tá? Então, o NIH geralmente ele é feito no caminho da toma, é assim que a gente costuma dizer. Então, o paciente chegou, suspeita de AVC, eu começo o NIH para ver se realmente tem déficit, se realmente a suspeita de AVC é válida, e eu já vou no caminho da tomografia com aquele paciente, porque a tomografia de crânio simples vai diferenciar se aquilo é isquemia ou se aquilo é hemorragia.
Na prática, hoje em dia, a gente tem cada vez mais usado de escolha a angiotomografia junto da avaliação inicial, porque na angiotomo eu já avalio se eu tenho alguma obstrução de grande calibre, alguma coisa que seja trombectomizável, né, que eu consiga tirar aquele coágulo e reverter o déficit do meu paciente, tá? Além desses exames básicos, é muito costumeiro também a gente pedir exames complementares para entender o estado clínico cardiovascular do nosso paciente, como, por exemplo, o eletro e o ecocardiograma. O eletrocardiograma me ajuda no diagnóstico da FA, da fibrilação atrial, enquanto que o ecocardiograma me ajuda em outras causas, insuficiência cardíaca grave, doenças valvares. Então, são exames para estratificar o risco cardiovascular e o risco daquele evento ter sido induzido por uma arritmia cardíaca, ok? Até porque eu vou precisar anticoagular esses pacientes. E eu vou pedir hemograma, função renal, coagulograma, troponinas, para estudar, para ver se teve alguma outra intercorrência associada. Em até menos de 10% dos casos eu posso ter de AVC, eu posso ter AVC e infarto concomitante. É muito raro, mas eu posso ter AVC e infarto concomitante em até 10% dos casos de AVC. Mas muito raro também isso acontecer, geralmente infarto de coronária direita que é AVC, tá? Mas isso fica para outros 500, tá bom? Então eu fiz, chegou o paciente, protocolo AVC, NIH, exame geral, NIH, caminho da tomo. Tomografei, não é hemorrágico, eu assumo que se a clínica é possível, aquele quadro provavelmente é um AVC isquêmico. E aí eu entro no que a gente chama de janela de trombólise, tá? Então, a trombólise química é a primeira estratégia mais antiga, uma estratégia dos anos 90, que é utilizada para o manejo de AVC com a intenção de produzir a fibrinólise, a quebra do coágulo. Então, isso aqui que vocês estão vendo é uma arteriografia cerebral, é um exame cerebral que estuda os vasos da cabeça, e vocês estão vendo aqui o ponto de oclusão. Então, aqui à esquerda, vocês conseguem ver o ponto exato em que o ramo da artéria está ocluído. Nesse procedimento, eles fizeram trombólise exógena, né? Trombólise endógena, trombólise exógena. Eles usaram o trombolítico dentro da artéria para abrir o vaso. E aí eu abri o vaso e aqui na nova arteriografia vocês conseguem ver o vaso completamente aberto. Então, a trombólise é uma estratégia química para quebrar, fibrinolizar, quebrar a fibrina, abrir o trombo e melhorar esse paciente, tá bom? Então, o AVC, a trombólise é uma estratégia eficaz em manejar, tem se questionado a evidência científica, mas é uma estratégia eficaz, especialmente porque os pacientes que são trombolizados precocemente, esses pacientes têm uma escala de ranking modificada muito melhor em até 3 meses, tá? Esse é o principal critério para a gente indicar trombólise. Os pacientes que são trombolizados têm uma dependência muito menor em 3 meses, eles têm uma funcionalidade melhor em 3 meses quando você tromboliza esses pacientes, tá? O ponto principal do manejo do AVC é que a gente já discutiu que existe uma janela terapêutica, uma janela em que há benefício do uso de estratégias de reperfusão, como a trombólise, tá? Infelizmente, a janela terapêutica para o AVC é pequena. Na grande maioria dos estudos modernos, a gente já sabe que até 4 horas e 30 é a janela de escolha para o uso do trombolítico. É a janela mais eficaz em reperfundir as artérias cerebrais, até 4 horas e meia. Depois de 4 horas e meia, o potencial benefício cai e o risco de transformação hemorrágica aumenta, tá? O que é isso? Então, a grande e mais temida complicação da trombólise química é a transformação hemorrágica. É aquele pequeno vaso que ia causar uma pequena sequela. Se eu trombolizo aquele paciente, o trombolítico pode facilitar a fragilidade do vaso, pode usar a fragilidade do vaso isquemiado para transbordar sangramento e transformar um AVC isquêmico num AVC hemorrágico. Essa transformação hemorrágica tem altíssima morbimortalidade. O paciente tem um risco de morrer muito maior se ele tiver uma transformação hemorrágica. Então, eu transformei uma doença que provavelmente não ia matar o paciente numa doença que potencialmente pode matar o paciente. Por isso que a gente evita sempre que possível a trombólise fora da janela terapêutica, tá? A janela terapêutica é justamente esse determinante, em que provavelmente o potencial benefício é maior do que o possível risco do uso do trombolítico, ok? Então, essa é a estratégia que a gente mais usa no nosso dia a dia, tá? Então, aqui vocês estão vendo um AVC em que houve transformação hemorrágica. Então, eu tenho uma zona de isquemia cerebral e eu tenho um pontozinho branquelo, que é esse ponto de sangramento aqui dentro do parênquima. Isso a gente chama de transformação hemorrágica, quando eu tenho um isquêmico que transformou num hemorrágico,
E o principal mecanismo disso ocorrer na prática clínica é o uso de trombolíticos, tá bom? A estratégia que ganhou mais popularidade nos últimos anos e que tem se tornado uma estratégia extremamente estudada, muito mais eficaz do que a gente imaginava que ela ia ser, é a estratégia de trombectomia mecânica, tá? É extremamente semelhante a um cateterismo. Aqui vocês estão vendo uma obstrução de uma artéria de grande calibre, então aqui é a estenose, estão vendo que o fluxo está bem laminar. Aqui nessa foto da esquerda, o fluxo bem laminar. E aí, depois que eu apliquei as técnicas de trombectomia mecânica, eu abri aquela estenose e eu reperfundi todo o cérebro que estava em sofrimento. Eu reperfundi o cérebro que estava em sofrimento. Aqui à direita vocês têm a mesma coisa, uma oclusão completa do vaso, eu entro com as técnicas do catéter, ó, estão vendo o catéterzinho aqui? Ele entrou com a técnica do catéter e ele reabriu aquela artéria que estava fechada. Existem várias técnicas, foge a nossa discussão, eles conseguem usar balão, eles conseguem pescar o trombo, existem várias estratégias para fazer isso, tá bom? O ponto principal é que isso só vai funcionar para as artérias que têm calibre maior, para as artérias que são oclusões de grande calibre, artéria cerebral média, artéria carótida interna, artéria vertebral, artéria basilar, artérias de grosso calibre, que eu consigo chegar e eu consigo usar essas técnicas mecânicas para tirar o trombo de lá dentro. Estratégias bem eficazes essas, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre as complicações isquêmicas, as principais complicações do AVC isquêmico, antes da gente terminar esse tópico de AVC isquêmico. Então, dentre as principais complicações de AVC isquêmico, uma das que mais preocupa é a artéria cerebral média. A isquemia da artéria cerebral média com grande zona da artéria cerebral média, a gente comumente apelida isso de artéria cerebral média maligna, porque o risco de mortalidade desse paciente é muito grande. O que costuma acontecer é que com o progredir da isquemia, eu vou tendo cada vez mais edema cerebral, eu começo, a isquemia do neurônio induz edema, induz entrada de líquido para dentro do neurônio, e aquele neurônio vai inchando, até que eu causo um edema cerebral volumoso, e que pode ter efeito de massa. Essa isquemia vai ter efeito de massa e vai produzir hipertensão intracraniana e morte encefálica, como a gente já discutiu. O que acontece no AVC isquêmico é que muitas das vezes, para aumentar a sobrevivência desse paciente, eu posso utilizar uma técnica muito específica que a gente chama de craniectomia descompressiva profilática, que nada mais é do que você cortar o osso do paciente, quebrar, o neurocirurgião vai lá, ele quebra o osso do paciente, ele tira um pedaço do flap ósseo, um pedaço do osso do paciente, e ele deixa o crânio aberto. Na verdade, ele sutura só a dura e sutura a pele por cima da dura, né? Deixa sem o crânio. O fato de não ter o crânio permite a elasticidade do tecido, o tecido vai conseguir crescer para fora, em vez de crescer pelo forame, causando as síndromes de hipertensão intracraniana. Então, dessa forma, eu consigo reverter a hipertensão intracraniana com o uso da craniectomia profilática ou terapêutica, dependendo do estado clínico que o paciente está. Nos AVCs de cerebral média maligna, eu já prevejo um risco elevado de hipertensão intracraniana e vai ser muito costumeiro o tratamento profilático para reduzir as chances de morte do paciente AVCzado. Então, só resumindo o tratamento dos pacientes com AVC, o tratamento dos pacientes com AVC na fase aguda, aí das primeiras 24 até, no máximo, 5 dias de evolução, inclui o suporte intensivo para melhorar a perfusão da zona de penumbra, corrigir distúrbios eletrolíticos, ácido básicos, evitar febre, hipoglicemia e choque, aquelas medidas clássicas para o manejo do paciente neurointensivo, neurocrítico, que melhoram o dano secundário, melhoram a zona de perfusão. Eu tenho as terapias específicas, como trombólise, trombectomia e craniectomia profilática, que vão ser indicadas principalmente nas janelas terapêuticas, aí 4 horas e meia para trombólise, até 24 horas para trombectomia. A janela terapêutica acabou de aumentar de maneira significativa nos últimos estudos, e a craniectomia profilática, aí que eu faço nas primeiras 24, 48 horas da admissão do paciente, é quando vai ser mais eficaz, tá bom? Não esquecer que a AVC isquêmico é uma emergência hipertensiva, mas como eu já expliquei para vocês, a gente raramente vai mexer com a pressão desses pacientes. Eu tolero pressões até 220, pressões sistólicas até próximas de 220 milímetros de mercúrio, são bem toleradas se o paciente não for candidato a trombólise. Se ele for candidato a trombólise e eu precisar trombolizar o meu paciente, aí eu vou querer valores um pouquinho menores e eu posso lançar mão de vasodilatadores parenterais, como os nitratos, para reduzir a pressão arterial desse paciente até o meu alvo de pressão que eu quero. Isso acontece porque a trombólise, num paciente que está muito hipertenso, se eu trombolizá-lo, o risco de sangramento é maior. Então, eu
baixo a pressão do paciente primeiro, para trombolizar ele depois, reduzindo o risco desse paciente ter um sangramento associado ao trombolítico. Depois que passou-se essa fase aguda, que é a fase de edema, de maior risco de morte, eu vou reabilitar esse paciente, tá? A gente já tem vários estudos mostrando que quanto mais precoce for a reabilitação, mais eficaz vai ser, melhor o resultado a longo prazo. Na fase mais precoce, eu ativo a neuroplasticidade cerebral, o cérebro vai assumir outras funções e o paciente vai ter melhor recuperação, tá? Então, fisioterapia motora deve ser iniciada praticamente imediato à admissão do paciente, especialmente o paciente que tem baixo risco de morte e de hipertensão intracraniana, e o mesmo vale para avaliação de disfagia e reintrodução alimentar junto à equipe de fono. Eu expliquei para vocês que o paciente também pode ter déficits motores na musculatura que coordena a deglutição. É muito comum esse paciente ter eventos, inclusive, de pneumonia aspirativa associado a esse evento de disfagia. Eu vou avaliar o mecanismo com angiotomografia ou com Doppler dos 4 vasos cerebrais para estudar se o paciente tem doenças carotídeas e eu vou avaliar com eletro e ecocardiograma o risco de doenças cardíacas, tá? Nas formas trombóticas, né, quando a etiologia provavelmente é trombótica, a gente geralmente vai usar AS com estatina e vamos considerar a associação de clopidogrel nos pacientes de maior risco de recidiva. A grande maioria das vezes, essa decisão clínica é tomada junto com a equipe de especialista, equipe de neurologia, tá? Para pacientes que têm doenças das artérias de grosso calibre, como, por exemplo, da carótida, a gente chama de carótida sintomática, obstruções maiores que 70% com AVC associado. Nesse contexto, é muito costumeiro a gente considerar o uso de angioplastia como estratégia para manejar esses casos, tá? Também, novamente, conduta do neurologista. E nas formas embólicas, frequentemente eu vou realizar a anticoagulação, que tem a intenção de dissolver aqueles coágulos que estão formados no cérebro, no coração, para diminuir o risco de eventos cerebrais. Então, eu trouxe para o fim para vocês uma discussão rapidinha sobre o protocolo AVC. Aqui vocês vão ver um vídeo dele utilizando os principais critérios, os principais cuidados que eu devo ter no paciente que tem suspeita de AVC, desde o ambiente pré-hospitalar até o ambiente intra-hospitalar. Okay, let's meet at, say, 9 o'clock tomorrow morning and walk for an hour. Great. See you then. Bye. Mom, what's wrong? Oh, my arm. What happened? I don't know. Sit down. Arm won't work. Won't move. Stroke symptoms are sudden, frightening. Every minute counts. Quick action by family or friends is critical. Fast and efficient first response can prevent permanent damage and save lives. Hi, yeah, my mom's arm, something's wrong with it. She's having trouble moving it, and she's having trouble talking to me. It's 123 River Street. Okay, all right, please hurry. Mom, they're on their way. Everything's gonna be okay. Okay. Hello, ma'am. My name's Matt. It's my partner Michael there. We're gonna take care of you today, okay? The first thing we're gonna do is we're gonna go ahead and have you take my hands here. I want you to squeeze them as hard as you can for me, okay? There you go, great. I want you to go ahead and give me a big smile. There you go. All right, now I'm gonna take your arms, I'm gonna hold them out here. I want you to go ahead and close your eyes for me. All right, and just hold them best you can. Okay, one last thing, I'm gonna have you repeat the sentence I'm gonna say. You can't teach an old dog new tricks. Can't teach a dog. Okay, okay. Mike, can we go ahead and inform the shooting facility that we have a stroke alert here? Sure. All right. Dartmouth ED from Golden Cross 83. Good afternoon. We're presently on scene with a 64-year-old female showing positive signs of stroke. We were called here today by her son. He found her this afternoon, pointed right side weakness, and the last time he spoke to her today when she wasn't exhibiting symptoms was this morning. We just wanted to notify you so you can get the stroke team activated. Approximately 12 minutes out, and we'll give you a patch en route. Golden Cross out. Dartmouth ED, Golden Cross 83. Stroke care follows multiple stages, and many providers take part. The American Stroke Association uses a metaphor called the stroke chain of survival.
The 7 links in this chain each begins with the letter D. Detection, the recognition of stroke signs and symptoms. Dispatch, the call to 911 and priority emergency medical system dispatch. Delivery, the prompt transport and pre-hospital notification to the hospital. Door, the immediate triage in the emergency department. Data, the ED evaluation, prompt laboratory studies and CT imaging. Decision, the diagnosis and decision about the right therapy. Drug, the administration of appropriate drugs or other interventions. This is Nancy. She's 64 years old. She was found by her son. Has some weakness on her right side. Dr. Cohen, nice to meet you. Weakness on her right side and some trouble speaking. Okay, great. And about what time did all this start? Oh, probably about a half hour ago. Half hour ago. Yeah, I was upstairs and heard the commotion and found her. I'm just going to check your language a little bit more. Can you tell me what you see on this card? Glove. Okay. What else do you see? Okay. Can you repeat after me? Can you say today is a sunny day? Okay. Dr. Collar, did you want me to page? Sure. Could you page? Yes. Okay. Yeah, my name Excuse me. Hi, Tracy. Hi. I'm Dr. Gatto. Oh, hi. How are you? What's your name? I'm Ted. And who's this? This is your mom? Yeah. Hi. I'm Dr. Gatto from Neurology. This is Dr. Collar, my colleague. What's your name? Nancy. Okay, all right. I'm going to ask Dr. Collar to catch me up. Yes. And then we'll talk a little bit more, okay? Go ahead. What's going on? So Nancy was found down by her son about half an hour ago. He'd heard a crash in the other room. She seemed to be weak. She's coming in with weakness on the right side of her body, face, arm, and leg, having difficulty speaking consistent with an expressive aphasia, and has a right field cut, which suggests probably a stroke in the left MCA distribution. All right. Tell me, can you see a wiggling finger? Point with your hand. All right. Okay, good. All right. I want you to lift up your arms for me. All right. And what we think is happening with your mom is that there was a blood clot which is in an artery of her brain. And so blood can't get beyond that area where there's a clot, so there's a portion of the brain that's just not getting blood. So if we can give her a medication through the vein that can get to that clot, it can break up the clot and hopefully restore blood flow to the area that's having trouble now, which is explaining why she's having trouble speaking and moving that right side. Okay. And it looks like based on the CAT scan, the blood work, and the timing in particular, she would be eligible for this medication. So again, we sort of ask you because she's having trouble with her language, if that's something that you think she would be interested in. I do. Okay. I think she'll, yeah, definitely. All right. Okay, can we go ahead and get the bolus? Do we have her weight? Yes. Okay, so it's 0.9 milligrams per kilogram with 10% as an initial bolus over 60 seconds and the remainder over the residual of an hour. All right. Neurology residents are at the center of acute stroke care at Dartmouth Hitchcock Medical Center, and we now train all residents in our simulation lab where this video was produced. Modeling a stroke emergency can help turn a chaotic event into one that is organized and efficient. We use professional patients like Nancy or simulation mannequins. Fellowship-trained vascular neurologists and simulation lab staff members are part of the training team. The exercises are designed to emphasize the critical knowledge and skills required to manage a stroke. The simulation lab environment allows us to individualize the training and focus on the resident's particular needs. After the acute care in the emergency department, the road to recovery begins. Life skills we take for granted need to be relearned and practiced, and this involves many other team members. Speech therapists, occupational therapists, physical therapists, nurses, social workers, study coordinators for clinical studies, radiology staff, other subspecialist physicians, and the patient's caregivers. All are part of the recovery team. Worldwide, stroke is second only to heart disease as the leading cause of death. Among adults in the U.S., stroke is the primary cause of disability. At Dartmouth Hitchcock, it is our goal through careful training and preparation to significantly improve outcomes for stroke patients. Um vídeo bem didático sobre um paciente sendo simulado, sendo atendido, né? Eles conseguiram ver todas as etapas, todas as priorizações. A paciente foi na maca de transporte direto para a tomografia para já priorizar esse exame e em 30 minutos ela já estava com a tomada de decisão em relação à trombólise indicada. É essas estratégias, essas situações rapidamente feitas que aceleram e que melhoram os resultados a longo prazo do manejo de AVC. Infelizmente, no Brasil, especialmente aqui no Piauí, os nossos tempos, a nossa janela geralmente é perdida do paciente durante a passagem dele pelo hospital, pelo pronto-socorro, a demora para procurar ajuda é bem costumeira nesses contextos clínicos. Então, era isso que a gente tinha para falar sobre isquemia. Não esqueçam de assistir a segunda parte da aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre os principais AVCs hemorrágicos.